Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h49, faltando 11 para as 8. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Voltamos com mais um bloco de informações e de entrevistas aqui no Jornal da Manhã. Seguindo a nossa conversa com os vereadores de Joinville, hoje estamos recebendo ao vivo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã, Tânia Larson, do União Brasil. Vereadora, bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui novamente. A gente que agradece, vereadora, a senhora está no segundo mandato, fez boa votação, né, na última eleição, quase 4 mil votos, 3.913, exatamente, né, o número bem certinho ali. E a senhora sempre defendeu muito a questão fez, né, a defesa da causa animal, né. Como é que a senhora avalia toda essa movimentação no que diz respeito à defesa da causa animal, de fato em Joinville, né? Porque a gente sempre teve um problema histórico com o abandono de animais. Tivemos avanços, ainda temos desafios também? Tivemos avanços, mas temos um grande desafio ainda, né? Porque após Covid, o número de animais em via pública abandonados são muitos. Não é questão de culpa do poder público, mas sim de tutores, né? Porque eu digo sempre que animais em via pública, eles não são de rua. Eles têm tutores, mas tutores irresponsáveis que não cuidam deles dentro do quintal, né? Ou abandonam. E também não faz o controle através da castração. Então nós temos que avançar muito. Uma das coisas que, até numa reunião que eu estive com o executivo, e que eu coloquei que nós temos que mudar a meta, quer dizer, na realidade fazer uma meta, né? Geralmente sempre no final do ano a gente faz a retrospectiva e o que avançou. Uma delas é em relação à castração. Nós temos que deixar os 5.000 castrações anual ou 6.000 e partir para 10.000. Então, eu até conversando com o secretário Jovita, eu disse assim, secretário, o que a gente quer esse ano, falei também com o prefeito Adriano, né? Vamos fazer uma meta, a meta de 10.000. Para isso, eu também trouxe emendas, né? Tá vindo uma emenda de 1 milhão e fora as emendas que eu já trouxe, emendas impositivas, ano passado, para somar junto ao orçamento do município. Certo. Vereadora, a senhora integra também, né, a Comissão de Economia da Câmara. Uma das avaliações é proporcionar mais facilidade para estimular, né, o desenvolvimento econômico e também de negócios. Na análise da senhora, assim, essa comissão ela está avançando nessa questão? Bem, eu assumi a comissão agora, né, saí da mesa diretora há 2 anos, então assumi nesse primeiro momento. Então, agora nós vamos avaliar, eu sou secretária, né, o vereador Adilson Girardi é o presidente, para que a gente possa verificar e também fazer discussões em relação tanto à economia, à indústria, o comércio, para que a gente possa aproximar o legislativo em cima da necessidade de comerciantes e empresários aqui da cidade. A senhora comentou sobre mesa diretora e um dos pontos que a gente está conversando com todos os vereadores que passam por aqui nessa conversa no Jornal da Manhã é sobre o modelo de oposição que a gente tem hoje na Câmara de Vereadores de Joinville. É claro que a gente sempre repete, não é oposição por oposição, não é pegar a tribuna para fazer berreiro lá ou querer ganhar coisas no grito como a gente viu no passado, infelizmente, né? A gente percebe que há uma harmonia entre o Executivo com o Legislativo. O prefeito Adriano Silva tem uma boa base na Câmara de Vereadores, isso é uma realidade, isso facilita, isso é inegável, mas como é que a senhora avalia? A oposição está funcionando da forma que deveria ou a gente precisa ter avanço nesse sentido também no Legislativo? Bem, todos nós vereadores, parlamentares, nós somos liberais, né? Nós votamos aquilo que nós achamos importante para a cidade. Questionar a oposição, ela tem que ser uma oposição inteligente, ou seja, no meu ponto de vista, né? Eu questiono em tribuna algumas ações do governo. De vez em quando a gente fala, a gente briga, mas também a gente sugere, né? Porque ela tem que ser sábia, não adianta só ser criteriosa de ver os erros, só que com os erros a gente também tem que trazer a demanda do que pode ser feito, de opções. Essa é a forma. Eu vejo a oposição, eu não vejo oposição, eu vejo mais a discussão, né, de coisas que devem ser mudadas e que a gente tem aquele diálogo. A Câmara de Vereadores nessa legislatura, ela está muito de diálogo, muito de debates, né, que isso é importante.
é uma soma do executivo com o legislativo para a melhoria ao bem-estar da comunidade. Certo. Uma das outras áreas também, né, que a senhora está bem atenta é a questão dos projetos do combate à violência contra a mulher, né? E como é que a senhora pretende continuar levando, né, esse tema na Câmara e buscando efeitos mais práticos ainda para reduzir esses índices que ainda são muito grandes, né? Sim, nós vamos nos unir agora a partir de março com ações, tanto no Legislativo, através de palestras, através de ações de escolas, né, campanhas de conscientização, mas também se unir à rede de enfrentamento e buscar nós vamos ter uma reunião junto, nós fomos convidadas pela rede de enfrentamento com a vice-governadora para que a gente possa mudar algumas ações aqui no estado, né? Principalmente de atendimento à delegacia, com mais estrutura e outras ações também na esfera federal, que a gente vê que não existe, né? Que Joinville ainda está carente em relação a isso, para que a gente possa diminuir. Nós fizemos um projeto de lei, eu e a vereadora Ana, do mapa da violência, né, do diagnóstico. O projeto foi sancionado, agora a gente vai se reunir com o Executivo para regulamentar esse projeto, porque nós precisamos desse diagnóstico para saber aonde que está ocorrendo o maior número de violência nos bairros, para que a gente possa trabalhar, focar naquele bairro de prioridade. E isso a gente não tem, porque hoje as informações elas estão em cada entidade, ou seja, o Executivo faz, a DPCAM faz, a rede faz. Então, ou seja, nós não temos uma central e a gente quer esse diagnóstico mensal para que a gente possa fazer essas ações. E nós vamos cobrar bastante do Executivo, além também de outras ações, que não é só a violência, mas também o bem-estar da mulher, né? Porque desde da prevenção em relação a exames de câncer, outros exames que a mulher precisa para o bem-estar dela. Isso também faz, porque hoje a maioria da população de Joinville são mulheres, muitas são pai e mãe, né? São responsáveis pela família e precisam dessa atenção básica do poder público. Vereadora, a senhora é pedagoga, a senhora é moradora do bairro João Costa e além dessas bandeiras que a senhora já citou, a questão da causa animal, essa questão da proteção, mapa da violência e tudo mais, é claro que o vereador não atua apenas na região onde mora e acaba tendo um conhecimento de toda a cidade, das demandas e tudo mais. Na avaliação da senhora, o que é a maior demanda de Joinville hoje? Porque se a gente pegar o governo municipal anterior, havia sempre uma discussão: Joinville não tem pavimentação, precisamos pavimentar as ruas e tudo mais. E é natural que a cada governo tenha uma maior demanda para a cidade. O que a senhora enxerga hoje como prioridade para Joinville dentro dessa movimentação que a senhora faz pela cidade? Uma das prioridades é dar uma atenção especial à Zona Sul, aos bairros da Zona Sul. Realmente, falta muita pavimentação na Zona Sul. Nós temos áreas com muitos morros, onde que hoje o gasto do município em relação a patrulhamento, ensabramento, é muito grande, o investimento é muito grande, e se você tiver a pavimentação, com certeza, você valoriza o imóvel do munícipe, você dá a estrutura para ele, porque hoje na nossa cidade existem pessoas idosas, existem pessoas deficientes, que elas precisam ter o passeio com segurança para elas. Então, a prioridade hoje é em relação a isso e também à saúde, né? Saiu há pouco tempo um diagnóstico sobre o percentual de idosos que existe no nosso município. E na saúde a gente também precisa dar esse atendimento, dar essa atenção, né? Planejar ações para que o município tenha atenção básica à terceira idade, né? Porque a população ela está envelhecendo, e ela envelhecendo, nós precisamos ter uma estrutura. Aonde vai os nossos idosos quando eles ficam doentes no hospital, né? Qual a prioridade deles de atendimento numa UBSF ou de exames? Porque o idoso ele não pode esperar, né? Hoje a insuficiência dele é pequena, é frágil, então nós precisamos disso. Então a prioridade é o idoso também, nós precisamos dessa atenção. Já em 2019 nós já tínhamos quase 60 mil idosos aqui em Joinville, isso antes da pandemia.
Esse número deve ter alterado bastante, obviamente. Não, Marco, é que eu já ouvi, tipo assim, a gente recebe muitas demandas de idosos, né? É algo assim que eu vejo, eu tive uma experiência no primeiro mandato com o falecimento da minha mãe, eu vi que jovens não querem ficar com idosos em quartos, porque o idoso ele tem a dificuldade dele e tal, a estética dele, dependendo o grau, né, de doença dele, dificulta e cria mesmo, né, um sentimento. Então nós temos que ter área geriátrica ao idoso, né? Nós temos que começar a planejar alas ao idoso, porque lá na frente nós já estamos tendo essa dificuldade, principalmente de vez em quando eu cobro muito, porque vem demandas do idoso. E às vezes o idoso ele fica aguardando na fila para uma cirurgia, principalmente prótese, e isso não pode, né? Ele tem que ter esse atendimento porque ele está exposto a uma infecção hospitalar devido à imunidade dele. E quando a gente fala em idosos, são pessoas com 60 anos ou mais. E como a qualidade de vida está aumentando e tudo mais, imagina, né? A população que acaba aumentando também. Vereadora Tânia Larson, do União Brasil, muito obrigado pela presença, desejar muito sucesso, sorte e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal. Muito obrigada. Eu quero deixar um recado para o pessoal: castre seus animais para o controle populacional de caninos e felinos. Essa é a minha mensagem que eu deixo para hoje. Obrigada. Obrigado, vereadora.